Senhor, louvado seja o teu nome, por mais essa oportunidade de gravar esse vídeo e estar postando, enviando para os meus amados irmãos e irmãs. Eu estou aqui e eu peço ao Senhor que os nossos corações nesse momento se volte para a tua palavra, que o nosso coração nesse momento possa ser movido pelo poder do teu Espírito Santo, para que nós possamos entender a linguagem dessa palavra e entender a profundidade dessa palavra. E essa palavra que foi escrita há tantos anos, nós hoje temos a iluminação do Espírito Santo para ministrar essa palavra nas nossas vidas. Eu abro o meu coração e eu peço que o coração dos meus irmãos também sejam abertos para que essa palavra possa entrar e fazer, Senhor, com que eles possam dar testemunhos ao teu respeito. Em nome de Jesus, guarda os meus irmãos e as minhas irmãs no amor do Senhor e que a paz, que excede todo entendimento, possa guardar a vida de cada um deles nesta hora. Que o Senhor possa se fazer presente lá, onde eles estão, seja em que tempo for, que eles vão ouvir esse vídeo, que eles vão ouvir essa gravação, que eles possam ser tocados por ti. Deus, entra com cura, entra, Senhor, com restauração, transformação, entra com restauração, Senhor, nesses lares, nesses casamentos, em nome de Jesus. Eu faço essa oração em nome de Jesus, no nome que há todo poder, o nome de Jesus, o maior nome que existe em todos os tempos. É no nome dele que nós oramos, que nós agradecemos. Amém e amém. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Que Deus te abençoe. É um prazer estar passando por aqui mais uma vez, gravar esse vídeo, para que você possa ouvir, para que você seja abençoada. Eu estou fazendo isso aqui, não tem outro objetivo a não ser que você seja abençoado. Que você receba nesse dia, não sei qual dia que você vai ver, mas que você receba essa palavra e que ela possa encontrar abrigo no seu coração. E que você possa abrir seu coração e ouvir essa palavra e colocar em prática. Porque não adianta nada a gente ouvir a palavra do Senhor e a gente não colocar em prática. E a gente não dar frutos. Né? Então, o objetivo é que a gente dê fruto. É que a gente dê atenção a essa palavra e coloca ela em prática. Como que a gente vai colocar em prática a palavra de Deus? O primeiro ambiente e as primeiras pessoas que nós vamos colocar isso em prática é na nossa casa mesmo. Com a nossa família mesmo, na vida dos nossos filhos, é na vida da nossa mãe, do nosso pai, é na vida do cônjuge. São essas pessoas que serão as primeiras a serem beneficiadas com uma mudança nossa de atitude. Uma mudança essa provocada pela palavra de Deus, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de pedir, olha, não esqueça o joinha. Você sabe que todo vídeo eu vou falar para você. Não esqueça desse joinha. Ele é muito importante para o canal. Ele é muito importante para o canal. Por quê, Bê? Porque ele fortalece o canal e o YouTube entende que é um vídeo relevante. É um canal relevante. E ele vai também indicar para outras pessoas. Então, é por isso que eu peço sempre para você não esquecer de dar esse joinha. E eu peço também para você compartilhar. O YouTube compartilha, compartilha, mas nem tanto assim. Você compartilhando ajuda muito também e além de você estar fortalecendo o canal com essa atitude, você está, em primeiro lugar, abençoando a vida da outra pessoa, que vai receber uma oração, que vai receber uma palavra de ânimo, de alegria, de fé, de testemunho. É isso que vai acontecer. E eu peço também, eu digo também assim para você que ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Tem um botãozinho logo abaixo também que é escrito inscrever-se. Você clica no botãozinho, nesse botãozinho inscrever-se, clica no sininho para você receber as notificações. Quando eu colocar uma oração, quando eu colocar aqui uma palavra, você receber a notificação. Só assim você vai receber. Então, isso também é muito importante. Eu tenho orado, sempre falo aqui que eu tenho orado pelo canal, pelo crescimento do canal, eu tenho orado por você. E eu oro pelas pessoas que estão inscritas e por aquelas que ainda vão se inscrever. Então, não perca tempo. Se você estava aí do nada, mexendo no YouTube, e de repente apareceu esse vídeo para você, eu acho que é Deus me apresentando a você. Eu acho. Porque é assim que eu tenho pedido. Eu tenho pedido a Deus para eu ser bênção na vida das pessoas, para eu ser bênção na sua vida, para eu ser uma bênção neste canal pela sua vida, pela vida das pessoas que estão inscritas, para aquelas que ainda vão se inscrever. Bem, a palavra desse dia fica lá em Êxodo. Êxodo capítulo 17. Então, vamos ver. Não sei se você já leu esse capítulo 17 de Êxodo. É aquela situação do povo ainda no deserto. O povo estava no deserto e o povo lutou muito para chegar à terra prometida, para chegar em Canaã. Não foi fácil para o povo. Eles passaram por muitos desafios, assim como nós também passamos. Nós estamos caminhando para a terra prometida, para Jerusalém celestial. E não são poucas as lutas que a gente enfrenta. E como que a gente deve enfrentar essas lutas? Como que a gente guerreia essas batalhas? Que se levantam assim, às vezes do nada. É, você está ali também, de repente, sabe, vem uma luta, vem uma dificuldade, vem um desafio, e a gente fica assim, e agora? O que é que eu faço? Bem, hoje, lá naquele tempo, né, Deus falava com Moisés, Deus orientava Moisés, como era para Moisés fazer. Hoje nós temos a orientação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele está em nós, ele está dentro de nós. Jesus prometeu isso, ele realmente veio lá no dia de Pentecostes e ele está conosco. Todas aquelas pessoas que
recebe Jesus, confessa seus pecados, recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar nela. Você que está me ouvindo aí agora, se você ainda não fez isso, passa correndo, porque senão como que você vai vencer as suas guerras, as suas lutas, sem esse Salvador? Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. A gente conta com Ele na hora das lutas e das dificuldades. Nós vamos ler a palavra então, alguns poucos versículos. Está lá em Êxodo 17, a partir do 10, diz assim: Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao monte da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles quem? Arão e Hur, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que ele se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequitas ao fio da espada. Então, o que está acontecendo aqui? Josué, ele foi, Moisés explicou para Josué, o Senhor, né, colocou os amalequitas, né, nas nossas mãos, é para vocês lutarem, então assim, você vai para o combate, eu vou para o monte orar. Então, Josué foi para a linha de frente com outros homens valentes, que a palavra de Deus diz, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram o monte da colina para orar, para interceder enquanto o povo estava lutando. E a palavra de Deus diz que enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas assim, ó, né, erguidas, intercedendo, clamando para o povo lá na luta, lá na batalha, os israelitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficavam cansadas e ele assim, relaxava as mãos, os amalequitas é que venciam. E aí eles já tinham prestado atenção nisso. O que é a ideia que Arão e Hur tiveram? Quando Moisés já estava muito cansado mesmo de ficar nessa posição, eles pegaram uma pedra, fizeram com que Moisés sentasse, e Arão e Hur, um de cada lado, ergueram as mãos de Moisés assim, e eles ficaram segurando, apoiando a mão de Moisés, assim, né? Imagina com as mãos assim, para lá, para a direção da luta, e o povo vencia a luta. E eles mantiveram os braços de Moisés assim até o fim, e Moisés e os israelitas venceram os amalequitas. Bem dele. E para os nossos dias, olha, meus irmãos e minhas irmãs, tem muitas aplicações aqui, mas eu vou trazer a aplicação para a questão da oração, para a questão do nosso comprometimento com Deus. Eu já falei aqui que não são poucas as lutas que nós enfrentamos enquanto caminhamos aqui para Jerusalém Celestial, que foi o que Jesus prometeu para nós. A gente passa por lutas, dificuldades, desafios, batalhas mesmo, que não são contra pessoas, lembra? Não são contra pessoas. É contra, tá, lá em Efésios 6:10, fala contra principados, potestades, contra os espíritos caídos do mal. Eles o tempo todo lutam contra a gente, para que a gente caia, para que a gente desanime, para que a gente pare, é o tempo todo. Se você se levantou para orar por um filho, se você se levantou para orar por um parente para se converter, para o seu marido, para a restauração do seu casamento, para a restauração do seu lar, para uma porta de emprego, sabe? Se você tipo, diz assim, eu já estou cansado dessa vida, não quero mais isso, eu vou me levantar em oração, você pode saber que o inimigo vai se levantar em oposição a você. E você vai vencer isso como? Na oração, na palavra e na entrega. Você vai se entregar muito mais a Deus do que você se entregava antes, para você vencer essa luta. Então, enquanto Moisés estava lá intercedendo pelo povo, o povo vencia. Quando ele ficava cansado, assim é na nossa vida. Quando a gente se cansa, a gente está cansado, eu estou cansado disso, não aguento mais, pode saber que as coisas vão piorar. Vão piorar. Eu sou prova disso. Então, é muito interessante, esposa aqui, essa pessoa, você de oração, você que já entendeu que precisa se levantar em oração, é muito importante. Eu vou contar para você um pequeno testemunhozinho da minha vida, rapidinho. Por falar em testemunho, você já foi lá no canal Nas Asas do Espírito Santo para ver o podcast, em que eu dou a entrevista lá naquele podcast? Ali eu digo que eu falei um resumo, né? Um resumo da minha vida, porque tem muita coisa. Não dá para você entrar em detalhes, mas ali dá para você conhecer um pouquinho mais sobre mim, você que não conhece. Eu e meu filho, nós nos mudamos da cidade de onde a gente morava para uma outra cidade que era mais estratégico para ele fazer a faculdade. E ali a gente se mudou, né? Deus abriu essa porta, Deus nos trouxe, o Senhor preparou tudo para nós, né? Eu vinha orando há muito tempo, eu vinha orando, jejuando, pedindo ao Senhor por isso, porque do lugar onde a gente morava, para o meu filho chegar na faculdade que ele queria fazer, não tinha condições. Nossa, era muito longe. E ele ia enfrentar muita dificuldade, a ponto de, olha, meus irmãos, de repente até desanimar e não querer fazer a faculdade. Tudo bem, mas o Senhor abriu as portas, a gente veio morar mais perto, e aí no primeiro dia da faculdade, né, já sabia o ponto do ônibus, sabia o ônibus que ia pegar, já estava tudo combinado. Saiu na hora e foi para a faculdade. Eu fiquei em casa como? Eu fiquei em casa intercedendo, eu fiquei em casa pedindo ao Senhor, né, com espírito de oração. Quando ele chegou em casa da faculdade, eu estava na cozinha, sim, eu estava na cozinha. Ele veio e ele falou para mim assim, olha, esquece, eu não vou fazer a faculdade, eu não vou dar continuidade,
Aquele ponto de ônibus é horrível, o ônibus é horrível, ele demora demais, ele vem lotado, sem condições, mãe, sem condições. Meus irmãos, imagina como ficou meu coração. Imagina. Olha, na hora, sabe, veio aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar. Tipo assim, meu Deus, tanta luta. E assim, o mais difícil foi passar na faculdade. Meus irmãos, eu não falei nada, eu não reclamei, eu não disse para ele, assim, eu não falei assim, de repente, né, Deus é um absurdo, ele vai ouvir umas poucas e falar assim, não, eu não falei. Eu já sabia que aquela luta ali não era para eu combater com ele diretamente, não era. No outro dia, fiz o quê no meu momento, a sós com Deus? Fui para o chão, fui para o joelho, e eu clamei, e eu chorei, e eu coloquei diante do Senhor. Eu pedi mais ônibus, eu pedi horários estratégicos, meus irmãos, eu pedi tudo que eu podia pedir. Bem, foi para o trabalho, ele sai para a faculdade, antes que eu chegue em casa do trabalho. E aí eu fiquei naquela expectativa, sabe? Ele tem o costume, a gente combinou. Quando ele chega lá, ele fala que chegou, né? Cheguei, tá tudo bem, pronto. É assim o nosso combinado. Há muito tempo é assim. Quando ele voltou, eu doida para saber como que seria. Então, assim, eu orei, né? Ele falou que não ia mais. Mas no outro dia ele foi. Por quê? Eu me posicionei em oração. Eu não reclamei, eu não perguntei, eu não falei nada. Eu só orei. E ele decidiu ir no dia seguinte. Para minha surpresa, não acho que é surpresa, né? Porque assim, quando o cristão ele ora, ele se posiciona, não é surpresa, é resposta de Deus. Ele chegou em casa e falou assim: acredita que eu descobri que tem mais um ônibus que vai para a faculdade? E outra coisa, tem um horário que é melhor. Então, assim, hoje eu peguei no horário, ele não demorou e não deixei. Veio vazio, eu fui sentado, meus irmãos, uma alegria do meu coração. E eu me senti bem, e eu falei, eu sorri, eu fiquei feliz, eu falei assim, nossa, mas ali, irmãos, orando sempre. Olha, às vezes, o que é manter as nossas mãos erguidas em oração por nossa família? É isso. É isso. Você não vai discutir com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Dialogar é uma coisa, né? Viu que está no momento certo de entrar no diálogo, entrar no diálogo. Agora discutir como meu filho chegou nervoso, com fome. Já pensou se a gente discutisse ali? Se eu falasse absurdos para ele? Porque, né? Às vezes dá vontade, mas a gente não faz. Quantas vezes, sabe, o marido sai para procurar um emprego, a esposa fica como? Fica em casa, intercedendo, como Moisés fez. O filho fica para a faculdade, fica em casa intercedendo, em casa, no ambiente onde ela estiver. Então, é dessa forma que a gente luta, é dessa forma que a gente vence, sabe? Quantas vezes ele saiu para apresentar, às vezes ele sai para apresentar trabalho na faculdade, é um trabalho difícil, eu vejo ele estudando, às vezes eu estou no ônibus ainda vindo do trabalho e ele fala, olha mãe, estou indo para a faculdade apresentar aquele trabalho, ora por mim. Olha, meus irmãos, que coisa linda e maravilhosa. E é assim, e aí a gente mantém enquanto ele está lá, eu estou em casa, eu estou orando por de oração. Você faça isso para os seus filhos, você faça isso pela sua família também, pelo seu esposo, pela sua esposa. É assim que nós guerreamos, é assim que nós lutamos, é assim que nós vencemos. É com a palavra de Deus e com a oração. Com a oração, é assim. E em algumas lutas maiores, tem que entrar o jejum também. Tem que entrar o jejum também. Então, aqui, mulher de oração, homem de oração, é dessa forma. Então, olha, Moisés, ele teve também, a gente deve destacar também aqui, que Moisés, ele recebeu ajuda. Já pensou se Moisés estivesse ali sozinho, intercedendo sozinho? Então, muitas das vezes, Arão e Ur estavam junto com ele e tiveram a ideia. Não, vamos fazer assim, vamos verificar. Então, muitas das vezes, né, nós também vamos pedir talvez oração para outras pessoas. Sabe como mulher de oração, homem de oração? O Senhor tocou no coração? Pede oração também, pede intercessão, vai para o corpo de oração, junto com os irmãos da igreja também para orar. Ele é mais um clamando. Então, assim, tem pessoas também que intercedem por nós, que Deus coloca no nosso caminho, na nossa trajetória, para nos ajudar a interceder. Então, quantas vezes a gente chega na igreja, às vezes desanimado daquela luta, chega um irmão e anima, não desiste não, vamos lá, vamos continuar, tá difícil, eu vou te ajudar em oração, por essa situação, por essa causa, né, ser uma pessoa de confiança, de oração, é dessa forma. Eu apareci na sua vida agora e também te ajudo em oração, também tenho orado por você, tenho orado pelas suas causas, claro, eu não sei de todo mundo, mas eu falo de uma forma geral. E eu falo, Deus, o Senhor sabe quais são os problemas deles, quais são as lutas deles, que o Senhor possa entrar com providência lá onde eles estão. É dessa forma que eu faço. Então, eu tenho te ajudado também em oração. Vamos orar agora? Assim como Moisés e Ur, é só um simbolismo. Não estou dizendo que é isso que vai adiantar, mas um simbolismo. Levantar a sua mão assim, ó, junto com a minha, de vez em quando eu falo isso, né? E a gente vai orar, interceder nesse momento. Deus querido, Deus amado, o Senhor conhece as nossas lutas. Nós estamos sempre colocando diante do Senhor. Eu não sei o que o meu irmão e minha irmã têm passado, mas eu sei, Senhor, que muitas são as lutas. Quando o seu povo estava no deserto, indo para Canaã, eles enfrentaram dificuldades. Nós também enfrentamos aqui. O Senhor não disse para a gente que seria fácil, mas o Senhor prometeu que estaria com a gente todos os dias. Por isso eu posso orar, por isso eu posso clamar, porque o Senhor está comigo e também com o meu irmão que vai ouvir essa oração. Eu peço que o Senhor os abençoe, peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, peço que o Senhor possa colocar estratégias para que eles possam lutar, Senhor, por aquilo que eles estão precisando, por aquela luta que eles estão passando. No nome de Jesus, eu intercedo por cada um deles.
Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço que o Senhor possa abrir as portas que eles estão precisando, se tiver no tempo e na hora do Senhor, que o Senhor possa restaurar casamentos, famílias, relacionamentos de pais e filhos. Em nome de Jesus, cuida do teu povo. E eu peço também que o Senhor venha sarar, Senhor, doenças físicas, doenças emocionais, que o Senhor venha curar todos os meus irmãos. Essa é a oração que eu te faço, no nome do teu Filho Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Ele possa estar sempre com você, lutando as suas guerras. Olha, não se esqueça do joinha, não se esqueça de compartilhar e não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho. Até o próximo vídeo.